Esdras capítulo 3, versículo 10. Amém? Faz a oração, nega, para nós começarmos a palavra. Amém. Boa noite, igreja. Estão felizes? Empolgados? Jesus tem sido bom com você? Para sempre, né? Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos então, vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de ouvir a sua palavra. Senhor, nós reconhecemos que somos um povo privilegiado. Estar aqui hoje, reunido no seu nome, Senhor, para ouvir, ó Deus, sobre a sua palavra, é um grande favor do Senhor para as nossas vidas. E por isso, Pai, eu peço que nesse momento o teu Espírito nos prepare para essa boa semente. Senhor, não há defeitos e não há problema na semente da tua palavra. Mas às vezes, Senhor, nós não sabemos recebê-la. Por isso oramos pela ajuda do teu Espírito. Prepara mentes e corações aqui, Senhor. Ó Deus, que verdadeiramente essa semente, que é a tua palavra, possa cair nas nossas mentes, descer ao nosso coração, frutificar como transformação de vida, Senhor. Reconhecemos que todas as vezes, ó Deus, que a tua palavra desce ao nosso coração, ela nos transforma. E nós oramos por esse caminho, Senhor, do conhecimento, do entendimento ao coração. Pai, eu peço nesse momento que anjos do Senhor estejam apostos, ó Deus. Nós acreditamos na intervenção dos céus, Pai, neste culto, nas nossas vidas. Por isso oramos, pedimos anjos posicionados aqui. Deus, que se houver alguma coisa do maligno, aquele que rouba a semente, que gera canseira, que traz distração, Deus. Deus, que isso seja retirado do nosso meio. Que apenas os teus anjos e apenas o teu Espírito possa se mover no nosso meio. Nós amamos o Senhor e amamos a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Esdras capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó, vamos ler aqui no telão, se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, acompanha aí, que eu vou ler na versão NVI. Diz assim, ó, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes das famílias, de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, começaram a chorar. Choraram em alta voz, em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido de grande distância. Preste atenção aqui, eu falei um pouco desse texto no dia da nossa inauguração neste lugar, porque o Senhor ministrou ao meu coração que o estabelecimento deste lugar era o término da construção de um alicerce, para aquilo que o Senhor ainda daria de edificação para nós como igreja. E aí eu compartilhei isso e não tive tempo de falar, porque nós tínhamos convidados aqui que iam liberar palavras poderosas e foi, mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês isso. É interessante que a gente não levanta um alicerce, eu não sei se você consegue entender isso, mas ninguém constrói um alicerce pelo alicerce. Constrói? Ah, eu vou comprar um terreno e eu quero fazer um alicerce top lá. É isso que você faz ou não? Não, ninguém constrói um alicerce pelo alicerce. Eu compro um terreno e se eu compro um terreno e lanço fundamentos é porque eu quero edificar algo sobre ele. E o Senhor tem falado que aquilo que nós caminhamos até hoje como igreja, apesar de termos feito muitas coisas e de Deus ter feito muitas coisas na vida de muitas pessoas, ainda era uma construção para baixo, onde fundamentos sólidos eram encontrados, onde bases sólidas eram encontradas, e nós fomos edificando e nós entendemos que a partir do momento que nós entramos no 7º ano de igreja, de cumprir como igreja local, nós concluímos a construção desse fundamento, e o selo disso, o término disso, foi o estabelecimento de nós como igreja neste lugar aqui. Amém? E é interessante que nós entendemos do Senhor que Ele quer edificar algo.
Só que Deus tem alguns padrões, e é o que a Elaine vai compartilhar conosco nessa noite, a respeito dos padrões de Deus para a edificação. Mas antes dela falar, eu quero chamar a atenção para você de algumas coisas. Primeiro, quando nós vimos o texto, nós vemos que eles estavam louvando ao Senhor pelo término do alicerce. Então é necessário que nós entendamos que precisa haver gratidão no nosso coração com relação àquilo que já foi lançado, seja na sua vida, seja na estrutura de nós como igreja juntos. Porque é muito comum a gente chegar numa obra onde só está o alicerce e a gente levar a nossa esposa lá. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando e é real. E quem trabalha com construção também sabe que é real. A gente leva a esposa e aí a gente mostra, aqui vai ser a sala, e mostra o alicerce, né? Aí ela anda assim, faz assim. Não vai ficar pequena essa sala, não? É ou não é assim? Porque o alicerce nunca nos dá dimensão da grandiosidade da obra. O fundamento de um prédio não nos dá a dimensão da altura que ele vai ter. Consegue entender? Então, nós estamos hoje trazendo esse entendimento porque nós queremos que você celebre conosco a conclusão desse fundamento. Porque esse fundamento ainda não mostra o tamanho da edificação que Deus ainda pode fazer sobre ele. Eu creio que Deus há de fazer muitas coisas. A minha fé é esta e eu não tem como eu diminuir isso. Porque esses 7 anos cavando para baixo para mostrar uma edificação no nível do solo, eu creio que tem grandes coisas para serem edificadas acima disso. Então é nisso que nós cremos. Agora deixa eu te explicar por que eu estou te falando isso. Porque você é parte disso. A Bíblia diz que todos nós somos usados como pedras vivas na edificação daquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Então você pode ser e é e deve ser e vai ser, mesmo que você não se ache nada, mesmo que você se sinta insignificante ou que você pense que Deus nunca possa te usar. Você é parte daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Celebre o alicerce, porque existem grandes coisas para Deus fazer a partir daqui. Amém? Um outro entendimento que a gente vê nisso, além de celebrar, é que uns riam e outros choravam. O porquê disso? Porque às vezes existem coisas que nós vivemos numa igreja pequenininha que causa saudosismo. E eu lembro e falo, puxa, como era bom. Sim, a comunhão é mais intensa, principalmente aqueles que não frequentam o Gari. Vamos falar isso daqui mais à frente. Porque no Gari dá para ter essa comunhão intensa, mas quando a igreja é menor, todo mundo está junto, todo mundo faz coisas junto. E cara, a igreja cresce e não dá para ter isso. É uma realidade. Né? Hoje comentei ali na porta com um irmão, com o Kleber que está aí. Nós temos 2 igrejas, uma que frequenta o culto da manhã, uma que frequenta o culto da noite. Tem gente que não se conhece. Então é uma realidade de crescimento e nós temos que entender. Então, às vezes você ainda está num momento, você que é mais velho de cumprir, mais velho de casa, você está num momento que você está chorando, porque você ainda não conseguiu entender a movimentação do que Deus está fazendo nesses dias. Então, os mais velhos choravam, porque lembravam de um templo feito por Salomão cheio de ouro. Puxa, como era bonito, como era suntuoso, como era bom. Mas tinha uma galera, tinha um povo que tinha nascido na Babilônia, exilado, e que estava ali, que estava olhando para aquele chão e estava falando, cara, que máximo. E já não sabia se distinguir quem chorava de quem ria. E nem por isso Deus não estava com eles. Nós só precisamos entender que Deus tem algo, está sendo construído algo novo. Entende? E Deus está fazendo. O segundo entendimento que nós temos que ter é que dentro dos processos de edificação, aí eu incluo a tua vida, eu incluo você no teu cotidiano. Existem momentos que eu vou rir, existem momentos que eu vou chorar. E tudo isso é parte do processo daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Jesus mesmo disse, olha, e às vezes isso é um pouco contra a cultura gospel, contra a cultura evangélica. Porque infelizmente a cultura evangélica hoje só tem pregado vitória, mas cara, existem momentos que no mundo tereis aflições. Jesus falou, mas não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, eu venci o mundo. Ou seja, vem para mim porque eu posso tirar de você a aflição que o mundo causa.
Entenderam? A vida não é feita só de vitória. Porque as derrotas são parte do processo de me deixar pronto para as vitórias grandes que Deus ainda quer me dar. Algumas derrotas são necessárias e algumas dores são necessárias para forjar em mim um caráter apurado daquilo que Deus quer construir em mim. Quem aqui tem filho adolescente? Eu já teve filho adolescente. Quem já viu ele reclamando da dor do crescimento? Ai, pai, tá doendo aqui. Ai, pai, tá doendo aqui. É ou não é assim? Existem dores que são necessárias para que as pessoas cresçam. E quando nós falamos de processo de maturidade espiritual, às vezes vai ser necessário chorar. Mas tá todo mundo celebrando, porque eu tô chorando? Porque Deus está tratando você e te esticando. E quando Ele te estica em alguns ambientes, dói mesmo. Entendeu? Mas amanhã você vai estar celebrando. Porque você estará mais provado, mais aprovado, mais pronto para aquilo que Deus tem que fazer. Mais pronto para aquilo que Ele quer te usar, mais pronto para aquilo que Ele quer derramar sobre a tua vida. Essa é a realidade do Evangelho. Amém? Então nós entendemos que esse alicerce está pronto. E agora eu quero passar para minha linda esposa para ela andar com esse entendimento. Gente, que desafio. Eu e o Rô gosta de falar. Eu falei, quando ele disse, culto passado, acho que foi retrasado, sei lá quantos cultos atrás, a gente vai ministrar junto, eu disse, vai, pronto. Né? E assim, que o Senhor nos ajude nisso, porque a gente tem bastante coisa para falar e gosta de falar, mas eu vou tentar resumir ao máximo, eu vou passar apenas o entendimento, amém? Eu espero que o Espírito me ajude nisso. Bom, eu tenho um hábito já há muitos anos, de próximo ao término do ano, eu me voltar intensamente em orar, em buscar ao Senhor para que Ele me dê uma palavra, ou nos dê uma palavra como casa, como família de fé, para que nós possamos andar em cima dela. Porque eu acredito que a palavra do Senhor, ela nos direciona, não é verdade? A palavra do Senhor, ela é um caminho para nós, ela nos direciona. Então, ao término de 2019, alguns meses antes, como sempre, comecei a orar e aclamar ao Senhor e dizer, Deus, sobre que palavra nós vamos andar em 2020? Né? E eu costumo fazer isso, e se você talvez não tenha o hábito de fazer isso, peça ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer realizar na minha vida, sobre que palavra eu vou andar, né? Lógico que nós temos uma palavra para a igreja, que é essa que eu vou comunicar, mas você também pode fazer isso, eu quero motivar você, incentivar você a fazer isso, que realmente é bem produtivo. E orando e clamando ao Senhor, o Senhor disse assim para mim, esse ano de 2020 será um ano de medidas exatas. E eu disse, tá, Deus, um ano de medidas exatas. E então Deus me deu esse versículo que eu acho legal a gente ler junto. Amós, capítulo 7, do versículo 7 ao 8. Amós 7, do 7 ao 8, que diz... Vamos ler todo mundo junto? Vai, 1, 2, 3 e... Ele me mostrou ainda isso. O Senhor... com um prumo na mão. Estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo não vou poupá-lo mais. Aí eu falei, ferrou. Senhor, o Senhor tem noção do que está escrito nesse versículo? Que versículo pesado. O Senhor está dizendo que o Senhor vai colocar um prumo. Quem conhece prumo aí? Deixa o Rô mexer com o prumo, né, gente? O zelo de Deus é tão grande que eu amo amarelo. Eu fui comprar o prumo, gente, porque eu gosto dessas coisas. E só tinha amarelo. Eu achei demais. Olha aqui, o prumo. Então aqui, dentro da visão de Amós, Amós viu o Senhor com um prumo nas mãos, assim como esse, creio eu, um prumo. E o prumo, ele serve, na verdade, para dizer se a parede está torta ou se está reta. Não é para isso, gente? Não é isso? Para dizer se está edificado da maneira correta ou não. E é muito interessante porque quando Amós teve essa visão, Deus, na verdade, havia dado outras duas visões a Amós. Qual era o tempo? Eu quero contextualizar você no tempo em que Amós teve essa visão. Primeiro, Amós não era um profeta de ofício.
Amós era cuidador de ovelhas. Diz a palavra, se você for ler, quero incentivar você a ler todo o livro de Amós, é um livro bem interessante. Diz a palavra que Amós estava cuidando das suas ovelhas e de repente veio uma visão. Então Deus começou a falar com ele. E aí, devido ao horário, eu vou contextualizar aqui, tá? Amós teve a primeira visão e a visão era de um gafanhoto, gafanhotos que vinham sobre o povo e destruía tudo. E aí, dentro dessa visão, Deus iria jogar essa praga, né? E diz a palavra, se você ler lá, que o profeta começou a interceder e a clamar pelo Senhor para que Deus não enviasse os gafanhotos como praga e destruísse tudo o que era do povo. E diz Deus, tá bom, não vou fazer. Ele teve uma segunda visão, onde ele via fogo destruindo tudo. E aí Amós então começou a interceder. E aí o Senhor dizia, é porque eles são idólatras e tal, e eu vou destruir tudo. E Amós começou a interceder e a clamar para que Deus não fizesse aquilo. E Deus disse, tá bom, não vou fazer. E então vem a terceira visão, que é a que nós acabamos de ler, onde ele viu, Amós viu o Senhor com um prumo na mão e ele diz, basta, Amós, eu não vou mais poupar o meu povo. Ou seja, o que Deus estava comunicando? Deus estava dizendo, ou será na minha medida, Amós, ou não será mais. E aí assim, o que aquele povo estava vivendo? Aquele povo estava vivendo abundância. Se você ler todo o livro de Amós, você vai ver que havia plantações verdejantes. Havia muitas coisas. Eles não estavam, o povo naquela época não estava passando por um momento de escassez e dificuldade. E o interessante é que eles estavam, assim como nós, oferecendo seus cultos, fazendo seus rituais. Eles também estavam ali da maneira deles. Então, ora adoravam a deuses, ora adoravam ao Senhor, ora fazia algo. Diz a palavra, se você for ler, que eles teve um determinado momento que o Senhor disse assim, parem de tocar as suas liras, parem de entoar as suas canções. Vocês não amam a justiça. Vocês não querem fazer do jeito que eu já ensinei a vocês. Tem um versículo lá que ele diz assim, eu chamei o filho de vocês para ser profeta. Eu separei no meio de vocês os seus filhos para serem nazireus. O que eram nazireus? Pessoas escolhidas. Eles não podiam tocar em nada do que era impuro. Eram verdadeiramente escolhidos para algo mais profundo em Deus. Eles não podiam comer nada de vinho, beber nada de vinho, não podiam tocar em nada de uva e tudo mais. Era uma separação além. O povo nazireu. E o Senhor estava dizendo, eu fiz isso, separei filhos para serem profetas, separei filhos para serem nazireus, eu fiz muito, mas vocês dizem assim aos seus filhos, que eu separei a ser profeta. Não profetizem. Eu separei os nazireus e vocês dão a eles vinho, dão a eles aquilo que eu falei que não eram para eles comer. Ou seja, vocês estão servindo a mim de uma maneira que vocês querem servir e estão achando que está bom. Só que isso está me irritando. Em outras palavras, acho que eu poderia traduzir dizendo Deus assim para Amós, Amós, eu vou destruir esse povo. Vou mandar gafanhoto, Amós, não. Vou mandar fogo, não. Então é o seguinte, não vou destruí-los, mas vou dar a minha medida. Vai ser do meu jeito, Amós. Porque nós nos enganamos pensando que podemos servir Deus do jeito que achamos que deve ser. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de medidas exatas. Eu não faço para Deus aquilo que eu acho que deve ser feito. Deus me deu princípios. Deus me deu exatidão. Por isso temos a palavra. E é muito interessante que eu disse assim, muito lindo isso, Senhor, maravilhoso. Vou comunicar à igreja que o Senhor vai dar um basta àquele que estiver fora. É isso que o Senhor está querendo dizer para mim? Senhor, como eu vou comunicar isso? E eu ali no meu entendimento, no meu relacionamento com o Senhor, eu disse, me fala mais sobre medidas exatas, Senhor, tudo bem? Me mostra em outros textos da sua palavra, como que é que o Senhor trabalha com esse negócio de modelo, de medida exata. Então Deus me levou em Êxodo, capítulo 26. Se vocês puderem abrir Êxodo 26, se puder colocar no telão também. Eu vou procurar ser o mais breve possível, gente. Ajuda eu aí em oração. Êxodo 26.
E o Senhor me fez lembrar sobre as ordenanças que ele deu a Moisés na construção do tabernáculo. Ele diz, não pode ser de qualquer jeito. Eu falo como tem que ser. E aí o Senhor diz, o que o meu povo precisa é aprender a ouvir as minhas diretrizes. É a buscar aquilo que eu quero que seja feito. Entendem? Então, só para vocês entenderem, eu vou ler só um pouquinho, daí depois vou pular para o versículo que eu realmente quero enfatizar. Só para vocês terem uma dimensão, talvez tenhamos aqui pessoas que não... Do versículo 1 em diante, tá? Talvez não conhecem tudo, tá? Então, Êxodo 26, do versículo 1 em diante, diz assim... O Senhor trazendo as orientações a Moisés, tudo bem? Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas mandem bordar querubins. Detalhista esse Deus, né? Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo do bordado da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna, na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna, que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estarão opostas umas a outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Até aí. Se eu continuar lendo, você vai ver os detalhes. Se você for curioso, depois leia na sua casa, tudo bem? Versículo 30. Ele continuou descrevendo que jeito que tinha que ser. Detalhes. Vocês viram detalhes? Centímetros, cor, tecido, que jeito que vai enlaçar, que jeito que vai ficar. Não é isso que nós acabamos de ler? Versículo 30 diz, todos juntos, vai, 1, 2, 3 e faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. E aí o Senhor disse, tem um modelo. Não é do jeito que eu acho que deve ser feito. Servir a Deus, caminhar com Deus, viver a plenitude da sua presença, ser direcionado pelo Espírito, precisa de uma medida exata. Se nós queremos ser pessoas que frutificam e que verdadeiramente representam um reino de poder, quantos creem que o reino de Deus é um reino de poder? Tem uma medida para viver esse reino de poder. Não é do jeito que eu e você acham que tem que ser. Deus nos deu princípios. Há um princípio na palavra para casamento, por isso muitos casamentos estão desorganizados, desorientados. Por quê? Porque querem viver um casamento maravilhoso, mas não seguem os princípios da palavra para casamento. Por isso que nós temos muitos filhos que são de pais crentes e que não sabem o que é o Senhor e servir ao Senhor e estão dando trabalho. Porque tem princípios para a criação dos filhos que nós preferimos muitas vezes, e eu não sou contra a pedagogia, faço pedagogia, não sou contra a psicologia, mas às vezes nós substituímos princípios da palavra pelo que a pedagogia e pela psicologia está dizendo. Nós substituímos medidas, colocamos medidas erradas dentro do lugar que deveria ser medida de Deus. Por isso sofremos tanto, por isso padecemos tanto. Tem uma medida para a nossa caminhada cristã, tem uma medida. A palavra do Senhor, ela não foi nos dada à toa. Deus não nos deu um livro tão poderoso que é vivo e eficaz. É isso que a palavra do Senhor diz. Que ela é uma palavra que corta e traz discernimento, traz orientação, divide alma e espírito. Ela é viva e eficaz. Ela traz vida, ela traz libertação. Não foi à toa que Deus fez isso.
Os seus princípios estão relatados e não foi à toa. E eu achei legal, disse, ufa, Deus, é verdade, o senhor tem medida. Tá bom, é verdade. Tá, aí ele me disse, Davi, filha, Davi. Quando o Senhor deu a Davi 1 Crônicas, vamos abrir rapidinho. Tô demorando, Rô? 2 Crônicas 28. Primeiro, eu falei de manhã errado, falei agora errado de novo. 1 Crônicas 28, do 11 em diante. 1 Crônicas 28, do 11 em diante. Diz assim: então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, para os seus edifícios, para os seus depósitos, para os andares superiores e suas salas, e para o lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito, diga o Espírito, havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos do tesouro do templo de Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas e o peso de prata para cada candelabro e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro para os garfos, para as bacias de aspersão, para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata. E o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que, com suas asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do Senhor. Diga, pela mão do Senhor. E ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Homens que seguem a vontade de Deus e que verdadeiramente querem viver a real autoridade. Homens que verdadeiramente querem viver a plenitude da presença, buscam as medidas exatas. Há pouco o pastor Rodrigo disse sobre quando foi lançado o alicerce. Alguns choravam e outros riam. Não falamos sobre isso. O que eu entendi pelo que o Espírito ministrou ao meu coração? 2020 pode ser o ano mais incrível e mais poderoso que você já viveu até hoje. Creio que é isso que Deus deseja fazer. Porém, para que seja o ano mais incrível e mais poderoso, é necessário que seja construído, edificado, tudo sobre o prumo do Senhor. E é muito interessante porque hoje de manhã o pastor Rodrigo até comentou sobre isso. O esquadro, ele é melhor nesse negócio de construção. Eu não sou muito boa nisso, não. O esquadro fala sobre algo construído entre os homens, na horizontal. Algo que é feito no meio de homens, aqui, na horizontal. E o prumo, ele vem para dizer sobre algo construído na vertical. Homens e Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele percorre a humanidade. E o ano passado nós falamos por várias vezes sobre Deus estar à procura de homens inegociáveis. O que é homens inegociáveis? É homens que estão buscando a medida de Deus e não interessa as medidas que nos estão sendo oferecidas. Há medidas que parecem ser mais fáceis de ser vivida.
Mas se não é a medida de Deus, não serve para mim. Então, se eu e você quer ter um ano incrível, um ano poderoso, um ano que não vai precisar chegar dia 31 de dezembro de 2020, e você falar para o Senhor assim: Senhor, eu imaginei que 2020 seria incrível, que seria poderoso, que muitas coisas aconteceriam, Deus, mas não aconteceu. Deus, muitas coisas foram derrubadas, muitas coisas não aconteceram, não houve edificações a Deus. O zelo de Deus é tão absurdo e é tão grande que Ele está preparando um povo para ter edificações que permanecem. Sabe o que eu entendo que o Espírito quer fazer com essa casa? Eu posso dizer com essa casa, porque é aqui que eu estou, amém? Mas creio eu, de verdade, que Deus quer fazer isso com toda a igreja dele, de São José do Rio Preto e da nação brasileira. Deus quer fazer com que a igreja edifique, avance, estabeleça o reino de Deus na terra. Até porque, para o retorno do nosso Deus, é necessário que haja uma noiva preparada. Agora, uma noiva precisa ser preparada sobre os padrões do Senhor. Quantos concordam comigo? Não são os meus padrões e não são aquilo que eu e você acha que é certo, que é correto, que vai verdadeiramente nos preparar. Então, o que Deus está querendo dizer? Eu quero que vocês se atentem aos princípios da minha palavra. Eu quero que vocês se atentem à verdade da minha palavra. Eu quero que vocês busquem, assim como Davi buscou no Senhor o modelo. Assim como Moisés buscou no Senhor o modelo. Por quê? Porque eu não quero ter que meter o pé em tudo e fazer cair. E aí você entrar num lugar de frustração e choro. Porque Deus vai fazer isso. Não importa quão famoso as pessoas sejam, não importa quantos likes elas têm, não importa o quanto homens estão aplaudindo, o prumo de Deus está nas suas mãos e Ele vai medir, e Ele não vai permitir que a noiva permaneça com edificações tortas. Ele diz: eu não vou mais deixar isso. Então, esse ano para muitos pode ser um ano de muito avanço, onde você, com zelo e temor do Senhor, vai buscar materiais, e nós vamos falar um pouco sobre esses materiais para construção, edificação, no temor do Senhor, querendo que Ele coloque o prumo e diga: tá certo aqui, Senhor. Sabe que Davi falava sobre isso? Senhor, Deus, eu quero que o Senhor venha sondar e esquadrinhar o meu coração, vê se há em mim alguma coisa de ruim. Sonda-me, me experimenta. Isso é buscar o prumo do Senhor para a vida. Entende? Quando eu digo: Deus, dá uma olhada naquilo que eu estou construindo. Dá uma olhada na minha edificação. Deus, dá uma olhada no meu coração. Deus, eu estou dizendo assim: põe seu prumo, Senhor. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Deus no qual nós servimos é um Deus muito amoroso. Você sabe que quando nós lemos esse versículo, e se nós pegarmos esse versículo e dizer: que Deus ruim, que Deus severo, nós não estamos entendendo de verdade o Deus no qual nós servimos. Porque quando Deus fala que vai colocar o seu prumo, Ele está dizendo assim: não quero mais que você perca tempo, eu quero que você avance. Eu de verdade creio em uma aceleração muito poderosa sobre a noiva, porque eu creio que o nosso Deus está à porta. Recentemente, alguns irmãos daqui, nós não conseguimos ir por causa da reforma, foram a um seminário onde estavam um judeu e um árabe. E você sabe que eles dão altos fights, né? Mas esses dois, eles estão juntos anunciando o evangelho e falando de algumas coisas. E eu não estou datando aqui, pelo amor de Deus, inclusive está filmando, eu não estou datando aqui o retorno de Cristo, mas de verdade eu acredito nisso. Ele disse, uma das coisas que ele disse, que os irmãos compartilharam: nós acreditamos que no máximo em 20 anos o nosso Deus já pisou de novo na terra. Nós acreditamos, porque vocês não têm dimensão do que está acontecendo em Israel. O povo, as nações não têm dimensão do que Deus está fazendo em Israel. O nosso Deus está voltando. E o zelo do Senhor é tão grande, porque Ele não quer que eu e você chegue no último dia, no grande dia, onde todas as coisas já na prestação de contas, e Ele diga assim: não sobrou nada. Rodrigo talvez vai ler esse versículo. Não sobrou nada. Entra, porque salvação não é pelo que você fez. Você está salvo, mas você não conseguiu manter nenhum tipo de edificação, porque quando eu bati o prumo estava torto e eu tive que derrubar. Então assim,
eu quero comunicar isso a vocês. Nós façamos questão de comunicar isso a vocês. Não para que você pese o seu coração, não, para que você tema e diga: Deus, não vou viver a minha vida do jeito que eu vivi até hoje. Eu vou trazer o alinhamento e o prumo do Senhor para mim hoje, agora, porque eu não vou correr o risco de edificar aquilo que o Senhor não mandou edificar, de ter paredes tortas, nem entre homens com alianças erradas, nem entre homens com alianças erradas, e nem diante do Senhor com coisas espirituais que eu fiz erradas. Amém? Eu convido você agora a se colocar rapidamente de pé. Nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar agora sobre isso. Pessoal do louvor, se puder chegar até aqui, para depois darmos andamento em outras coisas. Nós falamos que o culto hoje era um pouco diferente, né? Eu oro para que o Espírito do Senhor traga a revelação e a real verdade sobre isso. Porque eu entendo que só o Senhor pode verdadeiramente falar sobre isso ao seu coração. Deus, quando anuncia isso, não está querendo nos penalizar. Ele está dizendo, eu falei várias vezes aqui, mas eu vou voltar a repetir. Deus está dizendo assim: quero que você me sirva dentro de um padrão mesmo de santidade, de poder, de verdade. Porque basta de declararmos que somos filhos de Deus e que não vivemos a realidade desse reino. Então eu convido você agora a começar a orar e a falar para o Senhor, sem medo. Sem medo, não precisa ter medo. Se você é alguém que teme, que tem medo do alinhamento do Senhor sobre a sua vida, porque às vezes há pessoas que têm medo do prumo do Senhor vir sobre você. Não tenha medo, eu quero convidar você agora, inclusive se você puder erguer as suas mãos em sinal de rendição, a se render ao Espírito do Senhor. Não há um Deus tão Pai, não há um Deus tão bom, tão fiel, tão amoroso como o Deus no qual nós estamos falando. Todo alinhamento que vier para a sua vida é para que você avance, é para que você prospere. Todo alinhamento que vier sobre a sua vida é para te tirar de um lugar que talvez parece ser bom, como aquele povo na época de Amós. Eles pensavam que estava bom, mas não estava. Eles pensavam que não faltava nada, mas faltava. Há uma abundância, há algo sobrenatural da parte do Senhor para descer sobre você, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Há uma escolha do Senhor sobre a sua casa e o Senhor quer que você viva isso, mas precisa ser dentro dos padrões e das medidas do nosso Deus. Então comece a clamar. Nós clamamos por isso, Espírito do Senhor. A igreja está aqui rendida, Senhor. Rendida mediante a verdade da Tua palavra. Deus, nós queremos que o prumo do Senhor venha sobre a nossa mente, venha sobre o nosso coração, venha sobre as nossas atitudes, ó Deus. Nós queremos que o prumo do Senhor venha. Deus, que 2020 não seja um ano onde nós vamos perder tempo, Senhor. Nós queremos avançar como filhos do Senhor. Nós queremos avançar como esposa, como esposo, como filho, pai, para os nossos pais. Nós queremos avançar nas nossas finanças, no nosso relacionamento para com o Senhor. Por isso, sim, como Davi disse, Deus, vem experimentar o nosso coração. Vem experimentar as nossas mentes, ó Deus. Nós desejamos, Espírito da verdade, o prumo do Senhor sobre nós. Comece a clamar ao Senhor, diga isso, Espírito, eu desejo o seu prumo sobre tudo que leva o meu nome. Eu desejo o seu prumo. Senhor, nós declaramos, Pai, no poder do Teu nome, no temor que temos ao Senhor. Pai, que nós nos recusamos a edificar paredes tortas, Deus. Nós nos recusamos a usar materiais que não são do Senhor, que não vêm das Suas mãos. Nós nos recusamos, ó Deus, a criar padrões que não são seus, a andar em medidas que não são as Suas, ó Deus.
Por isso, pelo poder do teu Espírito, pelo poder do teu nome, derruba hoje ainda, derruba agora, Senhor, aquilo que estamos achando que está trazendo edificação, mas na verdade está nos roubando do real lugar que o Senhor quer que estejamos. Que venha uma unção que derruba, Senhor, o que não é teu sobre a casa. Que desça pelo poder do teu nome uma unção de derrubar, de destruir. Queremos essa unção sobre a casa. Derruba o que não veio do Senhor. Derruba o que nos atrapalha, Senhor. Declaramos, ó Deus, que toda fortaleza maligna que Satanás construiu dentro de nós, e por muitas vezes, Deus, nós permitimos isso, Senhor. Deus, nós declaramos que uma unção poderosa do teu reino está derrubando tudo isso agora. Aquilo que tira os nossos olhos da realidade de quem é o Senhor, do alicerce real que é Cristo. Declaramos em ruínas agora, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos que não ficará de pé aquilo que não foi a sua ordem, a sua voz e as suas mãos que ordenou construir. E clamamos, ó Deus, pelo auxílio do teu Espírito na edificação de todas as coisas para a glória do teu nome. Deus, tudo aquilo que o teu reino tem construído em nós tem um só objetivo: exaltar e dizer ao mundo: o nosso Deus vive e reina para sempre. Tudo que for construído sobre esse fundamento, tudo que for para render ao Senhor glórias, tudo que for para dizer que o Senhor é grande, faça Espírito em nós. Faça Espírito em nós. Nos dê materiais, nos dê ferramentas. Ah, Senhor, nós queremos ser edificadores de um reino inabalável. De um reino inabalável, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Há essa promessa sobre nós, igreja. Há uma promessa de uma igreja triunfante e poderosa, que vence todas as guerras, porque o seu Deus, porque o nosso Deus está à nossa frente. E assim é. Declara assim comigo em nome de Jesus. Eu rejeito agora e ordeno que caia por terra qualquer edificação que há no meu interior, que há sobre os meus filhos, que há sobre a minha casa, que há sobre tudo aquilo que leva o meu nome, que está fora dos padrões de Deus, fora das medidas do Senhor, que não tem a ver com o modelo do Senhor, que isso caia por terra agora, que isso venha ao chão. Espírito do Senhor, eu oro e clamo. Ponha o prumo do Senhor sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que leva o meu nome. Eu quero as suas medidas. Diga: eu me rendo para viver as medidas exatas do meu Deus, para servi-lo dentro do seu padrão, dentro dos seus modelos. Eu declaro isso. Diga: eu clamo ao Espírito por mais discernimento. Eu preciso de discernimento.
Espírito do Senhor, Espírito do me dê Senhor, discernimento, me dê discernimento, para que eu possa ouvir para que eu possa ouvir e ver e ver quais são os seus padrões. quais são os seus Porque eu quero vivê-los. que eu quero vivê-los. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Aleluias, aplauda esse Deus lindo. Para sempre será exaltado, Senhor. De geração em geração saberão quem é o nosso Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Se assenta mais um pouquinho. Entendido isso e orado sobre isso, eu quero decorrer mais umas coisinhas com vocês. É muito interessante. Eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 10. Do 10 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Preste atenção. Lê aqui comigo, ó. Paulo está dizendo assim, ó. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Cada um, contudo, veja como constrói. Então deixa eu te explicar uma coisa. Além de entender que o Senhor colocou um fundamento em nós, na tua vida ele é Jesus Cristo, e na nossa movimentação como igreja local é o que eu expliquei no início. O Senhor está falando, olha, eu vou colocar padrões agora. Padrões para as paredes, padrões para a construção, padrão para a sua vida. E o padrão é a palavra dele, o padrão é o ensinamento dele, os princípios dele. Se eu coloco esses padrões e uma hora Deus vai bater o prumo, e se estiver no padrão dele vai permanecer. Só que além disso, existe algo muito importante, os materiais. Os materiais que nós vamos usar nessa edificação. E aí o que o apóstolo Paulo está falando? Ó, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce aí, que é Jesus Cristo. Nós vamos ler no texto, é Jesus Cristo. Aí, cada um veja como constrói. Você tem uma construção para fazer na tua vida. Então vamos continuar aqui, ó, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O teu alicerce é Jesus Cristo. Pronto, versículo 13. Próximo, aí. Sua obra será mostrada, porque o dia trará... Uai, eu pulei o 12, é isso? Ô, gente, Carlos, então, né? Fiz errado, volta aí. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. O prumo de Deus vai jogar fogo nessa obra e uma hora ela vai ser provada, que provará a qualidade da obra de cada um. Isso nós estamos no Novo Testamento, não estou falando de Paulo orientando a igreja. Vamos continuar. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá o quê? Recompensa da parte de Deus. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo, ou seja, a obra vai cair. Se o prumo bater e estiver torto, o fogo vai consumir. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O alicerce te dá a salvação. Jesus Cristo é a graça e não demanda daquilo que você constrói. Mas a construção vai ser provada de uma forma ou de outra. O prumo de Deus sempre vai vir, num momento ou e outro. Então é melhor que a gente edifique certo e construa certo, para que a prova, quando Deus provar isso com o prumo, esteja alinhado, esteja nos padrões de Deus. Amém? Entenderam? É muito lindo, gente. Deus está anunciando que o prumo vai vir e que ele vai colocar, porque ele não vai permitir que a coisa construa errado. É só por causa que ele não quer que a gente viva isso. Então, quando Deus anuncia isso fala assim: eu amo tanto vocês, eu zelo tanto pelo aquilo que vocês estão construindo, eu não quero que vocês se decepcionem e sejam salvos pelo fogo. Eu quero de verdade dar a vocês galardões, recompensas. Eu quero de verdade que a minha igreja, o meu povo e a minha noiva tenha a sua recompensa. Então, quando Deus anuncia isso, eu falo, é demais, né, Deus? Tipo, Deus está dizendo, age assim, porque quando chegar lá no final, não vai dar ruim, gente. Entendeu? É demais, amém. Prometo não falar mais. Aí, a gente tem um segundo ambiente. O ambiente dos isentões.
que é o isentão? Bom, já que eu vou ser salvo por causa de Jesus Cristo, e eu já tenho esse alicerce aqui dentro do meu coração, Jesus já mora aqui dentro. Então, você quer saber? Eu não vou edificar nada. Eu vou ficar na minha. Vou ficar quietinho. E o dia que Jesus voltar, ou eu morrer, eu vou morar no céu e pronto. Tá tudo certo. Ageu capítulo 1, versículo do 2 ao 8. Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8. Vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir ou de reconstruir a casa do Senhor. Nós estamos falando do mesmo alicerce. O profeta Ageu era contemporâneo daquele povo que gritou e chorou. Ele também estava lá. E aí ele vem com uma profecia, porque eles lançaram os alicerces, mas eles não edificaram. Historicamente foi isso que aconteceu. Aí o profeta vem e fala: vocês dizem que ainda não chegou o tempo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, coloca como se recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está falando? Não adianta você ficar isentão, morar na sua casa de fino acabamento e achar que você não precisa fazer nada para o reino de Deus. Não adianta você achar que o mero alicerce está bom. Eu já sou evangélico, vou na igreja todo domingo, cumpro ali o meu ritualzinho e cumpro o meu dever cristão e está tudo certo. Não, querido, eu venho pregando há várias semanas aqui, não é proposital, eu falo isso diante de Deus. É tempo de nós olharmos para o próximo, é tempo de nós estendermos a mão, é tempo de nós nos movermos para servir, é tempo de nós nos engajarmos naquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Ei, suba o monte, traz madeira, tem algo para ser edificado, tem algo para ser construído. O alicerce já está posto aí dentro, então vamos construir. Amém? Amém? Aí é interessante, porque sempre que a gente vai construir, você quer falar mais alguma coisa? Gente, Amós capítulo 5, lembra que eu falei? Eu quero que vocês leiam, combinado? Olha o que o Senhor diz. Amós 5:11. Vocês oprimem o pobre e forçam a entregar o trigo, por isso, embora. Falando sobre construções, certo? Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra. Quer dizer, não era simples para construir uma... Já não é simples para construir uma mansão. Quem acha simples? Não é. De pedra, imagina. Nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes. Lembra que eu falei que era um tempo de abundância? Não tinha escassez não, gente. Quando Amós se levantou como profeta para denunciar isso. Embora vocês tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Ou seja, bati o prumo, tá tudo lindo entre os homens. Tem plantação verdejante, mansões lindas, como foi falado há pouco aqui. Casas de fino acabamento. Casas de fino acabamento. Vocês estão preocupados com isso? Tá lindo entre os homens? Então, aqui, tá lindo entre os homens? Só que a hora que eu coloco o prumo, tá feio. Eu sei do pecado e das transgressões de vocês. Entende?